Sejam bem-vindos e hoje nós vamos bater um papo. Estou aqui com o Paulo Cristiano. É isso mesmo, Paulo? Isso aí, Paulo Cristiano da Silva, não esqueço da Silva. Da Silva, muito importante. E hoje nós vamos fazer mais um papo aqui. Já temos um outro vídeo falando sobre a esquerda, mas hoje nós vamos falar sobre o comunismo. Uma pergunta bem interessante, né? O comunismo, ele é uma religião? Ou melhor, o marxismo, ele é uma religião? Né? Porque, na verdade, o comunismo vai vir um fruto do marxismo. Então, hoje, nós vamos bater um papo aqui. Trouxemos alguns livros, né? Para não dizer que são baseados só na coisa da nossa cabeça. Então, baseado em algumas coisas, alguns estudos e muitos autores, nós vamos tratar desse tema, se o marxismo é uma religião. Então, seja bem-vindo, Paulo. Muito bom estar aqui com você mais uma vez para tratar desse tema bem interessante. Sei que é um tema que você gosta e estuda bastante. E aí vamos começar com a pergunta, né? Não vamos trazer muito spoiler, vamos aos poucos, né? A conta gotas aí. O marxismo, ele é uma religião? Ô Max, para a gente ver isso, para a gente analisar desse ponto de vista, primeiro a gente tem que verificar algumas coisas que estão por detrás disso aí. Acho que a pergunta melhor para a gente entender isso seria: o marxismo, ele é uma cosmovisão? O Olavo de Carvalho, ele falava que o marxismo é uma cultura, né? Perfeito. Eu acho que o marxismo ele é mais do que uma cultura. Não é só uma cultura, ele é uma cosmovisão. Ele é uma visão de mundo. Porque Marx, ele pretendeu que seu sistema fosse um sistema econômico, né? Um sistema social e econômico. Só que ele propõe jeitos e práticas para o mundo que vai além do sistema econômico. Então, por exemplo, o marxismo, ele tem uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Uma metanarrativa é uma narrativa abrangente de tudo, de todas as coisas. Como o homem deve se comportar, como o homem deve ser, o que ele deve crer. Ora, um mero sistema econômico não lida com essas coisas. Então, a gente não pode acreditar que o marxismo é o que eles pregam, que é um sistema econômico que contrapõe o capitalismo. O capitalismo, sim, é um sistema econômico. Ele não fala o que você deve crer, se você deve crer em Deus ou não. O marxismo, sim. Aí nós temos vários tipos de marxistas, né, hoje em dia. E é interessante isso, por quê? Porque quando a gente vai analisar a estrutura do marxismo, a gente percebe que é uma estrutura religiosa. Mas vamos, no decorrer aí do podcast, falar um pouquinho mais sobre isso e apresentar algumas bases do porquê nós consideramos o marxismo, na verdade, uma seita do cristianismo. Ele é uma religião secular. Perfeito. Vamos tratar bastante sobre esse tema, né? Pegando então, só pra gente, né, pontuar, conceituar aquilo para todo mundo ficar aqui ambientado, né? Então, Karl Marx, né, ele vai trazer, ele junto com Friedrich Engels, né, o Engels, ele vai trazer o Manifesto Comunista. E dali em diante, também junto com o Capital, esses dois livros vão fundamentar o marxismo. Então, o marxismo se chama marxismo porque vem de Marx, de Karl Marx, né, só pra gente se ambientar aqui. E esse marxismo, como você está bem colocando pra gente, ô Paulo, ele gera toda uma estrutura, né, de cosmovisão. E aí também, então, pra gente se ambientar aqui. Cosmovisão é como nós enxergamos a vida e o mundo e interpretamos as coisas. É uma maneira de entender como as coisas funcionam e está relacionado com as nossas crenças, né, com o que nós acreditamos, com as nossas decisões, por que a gente toma aquelas certas decisões. E é interessante o que você falou, Paulo, porque é o seguinte, estudando bastante sobre vários temas e estudando dentro da filosofia, existem só duas áreas que nos dão cosmovisão. Só existem duas áreas. E aí por isso que o que você falou está bem certo. É a filosofia e a religião. Porque elas tratam do mesmo problema. Apesar de ter metodologias e ter nomenclaturas diferentes, elas tratam da mesma realidade. Elas tratam de perguntas, né, da alma. Então, a filosofia vai nos dar uma cosmovisão. E aí, então, por isso que ela pode se tornar, como você falou ali na sua frase ali, religião secular, né? E só para a gente também conceituar, vou jogar essa pro Paulo agora, não vou responder não. Paulo, o que seria então secular, né? Pra gente, então, o que seria uma religião secular?
Vamos fazer aqui alguns contrastes, né? Nós temos as religiões tradicionais, que têm rituais, que têm crenças, que têm divindade, que têm, dentro desses rituais, hinos, enfim. Você sabe, você olha para a Igreja Católica, olha para as igrejas protestantes, olha para o hinduísmo, para o budismo, né? Nós temos as grandes religiões. A religião secular, ela tem uma estrutura religiosa, ela tem suas crenças, ela tem sua ideologia e ela orienta como o homem deve crer, se portar, da onde que o homem veio, para onde que o homem vai e o que ele é aqui nessa face da Terra. Aqui na face da Terra, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em secular, a gente está falando de algo que quase que sai do sagrado, mas isso é uma inverdade. A palavra secular, que diz respeito ao século, a coisa deste mundo, na verdade, toda a estrutura, eu acredito nisso, porque eu sou religioso, sou um evangélico, cursei teologia, né? Então, eu acredito que o mundo inteiro ele é criado dentro de um molde divino. Um molde divino. E mesmo que o homem queira sair desse molde, ele não consegue sair desse molde divino. Toda a estrutura, mesmo negando a própria divindade, mesmo negando a crença em Deus, quando o homem vai construir algo no lugar disso, ele constrói com a estrutura que Deus dá para este mundo. E quando eu falo deste mundo, estou falando exatamente do mundo material, mas sim do mundo das ideias também, da moralidade, da ética. Então, ele vai construir dentro de uma estrutura que já está pronta desde o começo do mundo, desde que mundo é mundo. Então, só que eles banem o divino, banem a nomenclatura, só que colocam outra nomenclatura, mas que serve como divino. E o marxismo faz exatamente isso. Então, por exemplo, nós temos algumas religiões seculares. Por exemplo, o cientificismo. O cientificismo é uma religião secular. Inclusive o Tom Cruise, né? Ele é cientificista. Não. Não é ele? Não, ele é da cientologia. Cientologia. É uma seita. Mas também diferente. que é. Mas é uma seita religiosa. É? Já não é uma religião secular. Agora, o cientificismo, sim. Por quê? O cientificismo, ele prega que o princípio epistemológico do homem se baseia unicamente na ciência. Naquilo que pode ser provado, pode ser tocado, pode ser repetido. Então, a ciência, em última instância, se torna Deus. Então, ele fala de onde que o homem veio, para o que o homem está fazendo aqui, para onde que o homem vai. E quais são as verdades e as realidades últimas da vida, que é simplesmente a ciência, o mundo material, e o que passar disso não existe mais nada. Uhum. Tá? Então, essa cosmovisão, ela molda o modo de vida das pessoas, o modo de crença das pessoas. Então, isso é uma religião secular. Agora, falando em religião secular, eu estou me lembrando aqui, quando eu estava na faculdade, eu fui fazer curso de ciências sociais. E você... Teve essa coragem? Tive essa coragem. E sabe quem que foi o meu incentivador? A minha referência para isso? Fernando Henrique Cardoso. Olha lá. Eu olhava o Fernando Henrique e na época eu não entendia essa parte ideológica? Não, o jogo das tesouras lá, né? Teatro das Tesouras. O Teatro das Tesouras. Eu não entendia isso. Então eu achava que PSDB era um tipo de uma direita meio caviar, assim e tal, mas era direita. Então, eu via no Fernando Henrique uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que sabia falar, que intelectual, bem, né? Intelectual. Ou ele salvou o Brasil com o Plano Real. E eu falei assim, puxa vida, eu quero fazer o curso que esse cara é formado. E eu lembrava que o pessoal falava que ele era sociólogo. E a porta de entrada para quem quer ser sociólogo é ciências sociais, eu curso ciências sociais. Certo. E aí eu procurei, e por uma coincidência, uma faculdade aqui na nossa cidade abriu o curso de ciências sociais. E eu me inscrevi. Eu me inscrevi no curso. Muito bem. Sem saber quem eram os professores, qual era a ideologia do curso, enfim. Eu estava achando que eu ia lidar com ciência até então. Ledo engano. Ledo engano, muito ingênuo. Na faculdade você tem tudo, menos ciência. Isso é verdade. Você tem ideologia para dar e vender, né? Menos ciência. Menos pluralidade de ideias, né? Você não tem liberdade, na verdade, na faculdade.
né? Não tem pluralidade, né? O que é universidade, a palavra, né? O princípio da universidade, que seria... Criado pelos filósofos, né, Platão, Exatamente. ali. Uma pluralidade na unidade, você não tem. Você tem, na verdade, uma ditadura de ideologias. Uma hegemonia total. Completa. E aí fui eu, de peito aberto, né? Acreditando que eu estaria ali aprendendo algo científico e tal. Na primeira semana, um dos alunos da minha sala falou assim, você é religioso? Eu falei assim, sou evangélico. Ele falou assim, ó, que é o seguinte, esse curso que você vai fazer é um curso que você vai abandonar a religião. Eu falei assim, rapaz? E eu fiquei pensando comigo, mas a gente não está lidando com ciência? O que ciência tem a ver com abandonar a religião? Então eu comecei a me tocar ali. Eu falei assim, peraí um pouquinho. Tem uma coisa errada aí. Acendeu a luz vermelha de alerta. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo, né? A minha sala, a maioria era marxista, a maioria era marxista, todos os professores, eu acho que, não todos, mas assim... 90%? 99% eram marxistas. O reitor era marxista. Os livros que nós trabalhávamos eram todos de autores de esquerda. O que o pessoal fala que essa ideologia, essa doutrinação nas escolas, nas faculdades, que você não pode ler. Você não vê um Mises, você não vê um Roger Scruton, você não vê... A gente só conseguiu ler Max Weber e Durkheim porque faz parte do curso de ciências sociais, de sociologia. Mas ainda Durkheim não é muito fora dali, né? Mas é bem menos, bem menos. Então você tinha um semestre com Durkheim, outro com Weber e o último com Marx. Né? Os considerados pais da sociologia. E eu não sei por que Marx está ali, né? Mas enfim. Marx está em tudo. Considerado. Só dá um adendo aqui, não esquece o que você está falando, não. Mas assim... É interessante como a abordagem marxista ela entrou em tudo. E eu vou falar em tudo mesmo. Por isso que a gente fala que é uma cosmovisão. Exatamente. Porque assim, no direito, eu tenho, no direito penal, a questão da teoria crítica do marxismo lá dentro. Então, no direito, entrou. Eu tenho na sociologia o marxismo ali. Todas as áreas das ciências humanas, assim... Foi tomada. Tem um braço ali do marxismo de alguma maneira. Então, assim, é como eles... Não, coloca o marxismo ali. Na filosofia, claro, já estamos falando sobre isso, né? Então, muito o marxismo, ele tá como se fosse uma medusa aí, né? Com várias cabeças em várias áreas, sendo que ele... Ponto principal que você colocou, né? Uma filosofia econômica e tal. Então, poderíamos, talvez, falar sobre economia ou filosofia, mas não. Entrou sociologia... Por isso que você está falando, é uma cosmovisão. Mas continua lá, foi só esse adendo aí que... Onde a gente vai, a gente encontra Marx. Eu tive 4 anos de guerras, na verdade, ali ideológicas. Para você ter uma ideia, a gente fazia seminários para guerrear contra o outro. Nossa. Tipo assim, no primeiro semestre a professora passava um seminário lá. Aí os marxistas sempre davam aquelas alfinetadas. No meu próximo seminário da minha turma, dava aquela retalhada dos marxistas. E por aí vai, foram 4 anos de luta, de batalha, de guerra. Cara, os caras são muito radicais. Eu lembro que tinha um deles lá, que era o líder da sala, e ele não trabalhava. Ele levava livros para a faculdade, colocava a banquinha dele, livros de marxistas lá, radicais, né? De marxistas radicais, MST. Para você ter uma ideia, nós tivemos semanas acadêmicas onde foi convidado o MST. Cara, aí você para e pensa, né? Isso. O que o MST tem a ver com uma semana acadêmica de sociologia, né? Então, você mas fala na assim, mente desses caras tem tudo. Claro. Tem tudo. E aí, cara, um desses caras aí, que era ateu, era marxista e tal, e controlava o resto da sala. Ele tinha até um jornal. O cara era militante mesmo dessa área no marxismo. Ativista total. Ativista total. E como ele não gostava de trabalhar, ou não conseguia serviço, sei lá, ou não queria trabalhar, ele não conseguiu pagar a faculdade certo. Deu um pé na bunda do companheiro. E aí ele foi para a Unesp, que a Unesp é de graça. Okay. E lá ele começou a envolver com seminários marxistas, montou várias conferências, como é que fala? Diretórios? Tinha diretório também, mas me fugiu o nome aqui. Mas enfim, ele levou
toda a ideologia marxista, que já tinha, mas ele levou mais ainda, sistematizou lá. Então o cara era muito radical. Eu lembro uma vez que ele falou assim para um dos alunos, ou para o professor, não me lembro agora, que ele queria levar Marx para todos os países. Ele queria evangelizar Marx. Sim, com o Capital debaixo do braço e fazer que todo mundo conhecesse o marxismo. O missionário de Marx. Assim, exatamente, foi o que me veio na mente. Esse cara é um missionário. Isso é um sistema religioso, cara. É um sistema religioso. E o mais interessante, ele tinha uma Nossa Senhora tatuada na perna, cara. Como todo marxista ele é contraditório, esses caras são assim. Sim, né? sim. Ele era ateu, marxista e tinha uma tatuagem da Aparecida na perna. Mas enfim, e ali eu fui começando a estudar melhor o marxismo, comprar livros, não dependia mais dos professores, dos livros da faculdade, porque eram todos enviesados, livros de história, de sociologia, de filosofia, tudo convergia para a doutrinação marxista, cara. Não que eles falavam para você crer naquilo, mas, assim, de modo bem sutil, aquilo ia entrando na sua cabeça. Para você ter uma ideia, quando eu saí da faculdade, eu odiava o marxismo, cara. Eles conseguiram fazer eu virar um antimarxista. Esse cara conseguiu fazer eu virar um antimarxista. E mesmo assim, hoje eu percebo que durante 1 ano, 2 anos, eu pensava ainda com categorias da esquerda. Cara, é uma coisa maluca. E aí dá para você perceber o que isso faz na cabeça de jovens imaturos, né? Como o jovem Marx, como a gente vai ver aí. Jovens imaturos que não conhecem nada da vida, não tem nenhuma defesa de filosofia, de lógica, para entender onde é uma falácia, onde as coisas não funcionam, de pesquisa. E ali eu ainda eu continuava ainda a pensar com essas categorias. Depois eu fui percebendo, falei, pelo amor de Deus, eu tô vendo isso pelo prisma que eu aprendi na faculdade, não é assim. E aí eu fui conhecendo outros autores, fui estudando e fui deixando cada vez mais esse ranço marxista. A minha esposa, ela cursou a mesma faculdade que eu, mas em assistência social. Certo. Cara, ela já estava achando que Marx era assim, a última bolacha do pacote. Eu lembro uma vez que nós tivemos uma discussão feia em casa, mas feia mesmo, que ela achava que Marx não era tudo aquilo que falavam dele. Falei assim, minha filha, pera um pouquinho. Vem aqui. Pera lá um pouquinho. Fui lá, abri vários livros e comecei a falar o que era o marxismo para ela. Hoje, ela, graças a Deus, ela foi curada dessa doença. Mas é uma doença, cara. Se você entra de peito aberto, você vai achando aquilo lá maravilhoso. E quando você é jovem, pior ainda. Porque a juventude tem toda essa ideologia de rebeldia, tal, de transformar o mundo, de querer mudar o mundo, né? Como dizem aí, né? O jovem que quer mudar o mundo, mas não sabe arrumar a cama de manhã. Perfeito. Deixa pra mãe arrumar. Né? Sim. É um militante de WhatsApp, mas é sustentado pelo pai. Esse é o tipo marxista, cara. É bem contraditório, né? A gente está no tema, então, para você que está chegando agora, aqui no nosso podcast, falamos sobre se o marxismo ele é uma religião. E tem algumas coisas que a gente já de pronto, Paulo, a gente consegue perceber que o negócio é uma religião mesmo. E aqui agora já começando a trazer algumas informações. Para quem não sabe, né, o líder revolucionário de implementação ou de colocar a teoria marxista na prática foi Lenin, né, lá através dos bolcheviques, lá na Rússia. 1917. Né? Em 1917, a Revolução Russa lá. Mataram os czar, enfim, colocaram bomba lá no carro dele e tal, e matou toda a família. A Revolução já começa com um assassino na família, né? Morre a família inteira, criança, todo mundo. Esse é o marxismo, né? Implantado. E hoje, se você for lá na Praça Vermelha de Moscou, Lenin tá lá embalsamado. No mausoléu em frente lá ao Kremlin lá. Com a tocha a vela, né, vela eterna, embalsamado. Então, assim, por quê? Por qual razão? A prática que se tinha de se embalsamar era no Egito, né? Que ali era realmente os faraós eram deuses, né? Então, o Lenin, ele é cultuado como realmente um deus.
E assim você vê qual motivo seria, se não, de tornar uma figura humana e uma divindade para embalsamar. Né? É o desejo, Marx, de imortalidade. De imortalidade, com certeza. E aí não só isso, Stalin foi por muito tempo, né, até antes do Nikita fazer o discurso lá, onde entrega o Stalin todos os seus crimes, em 1968, até 68, o Stalin também estava embalsamado junto com Lenin lá no mausoléu. E aí depois ele foi retirado e foi enterrado. Mao Tse-tung, na China, que fez a revolução cultural marxista na China em 1900 e agora vai fugir, 67, 68, enfim. Ele também está em 69, né? Ele também está embalsamado na China até hoje, né? Como uma grande pessoa e aí, por que não, uma grande divindade. Então, essas coisas, Paulo, já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Mas o ponto que a gente pode pegar aqui, agora a gente voltar um pouco mais, às vezes nós temos a ingenuidade de que as coisas elas não são consequências de outras coisas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Por que se criar uma filosofia ou uma base filosófica que seja contrária ao cristianismo? Como é que isso se dá? Porque às vezes a gente, não, é só uma visão científica. Será que é isso mesmo? Fazendo aqui ainda a continuidade da minha provocação, o Roger Scruton, um filósofo, né, britânico, falecido, mas que é muito grandioso em suas obras e tudo mais, ele vai explicar bastante sobre muitas ideologias políticas, liberalismo, né, inclusive sobre o marxismo, e ele vai falar que o marxismo ele é a ideologia do ressentimento. Né? Ou seja, você está ressentido com o mundo, com os seus fracassos, né? Com as suas frustrações, e realmente são coisas da vida. Às vezes você não consegue aquele emprego que você quer, às vezes você não consegue aquele carro que você quer, às vezes você não consegue aquela menina que você quer, ou aquele rapaz que você quer, enfim. Enfim, às vezes as coisas não são como você quer, e aí então vem o marxismo e fala assim, se você não tem, é porque eles tiraram de você. Então você tem que tomar. E esse mundo é muito injusto. E você tem que matar. E você só é pobre porque o outro é rico. Exatamente, né? E aí a gente tem aquela velha frase, né? De que os fins justificam os meios. Então a gente já tem uma retirada da moral. Então, por que eu tô falando isso, né? Citando Roger Scruton, ressentimento. Porque Marx, aqui a gente vai ver... tô aqui com esse livro... Não sei se a gente enquadra aqui ou aqui. É um livro muito legal. Chama... Como pode falar? Não, pode falar. O Comunista Exposto, né? Em inglês chama The Naked Communist, que é o comunista nu, né? Em inglês. E esse livro foi escrito por W. Cleon Skousen. Esse cara, ele foi do FBI por 10 anos nos Estados Unidos. A década de 60 até o final da década de 60, né? Ou seja, os 10 anos, 60 a 70, ele foi do FBI e ele foi colocado só para fazer o estudo da inteligência da KGB, comunismo, socialismo e tudo mais. Então, ele estudou toda a documentação e tentava captar os meios de ação do comunismo através da KGB. E aí, então, ele criou esse livro, que é um compilado de vários documentos. Inclusive, aqui no final é muita referência bibliográfica, né? Onde ele vai se pautar. Inclusive, assim, só um adendo aqui, né? Ele vai trazer documentos que são cartas que infiltrados da KGB dentro da Casa Branca mandavam para Moscou. Então ele tem essas cartas de agentes secretos da... A gente pensa que é só em filme, né? Mas realmente aconteceu. E o Skousen aqui... coloca isso para nós. Mas além disso, ele vai tratar também do marxismo como a parte filosófica e tudo mais, porque não tem como separar a política marxista ou esquerdista, o comunista, enfim, da parte filosófica, né? E aqui ele teve que se debruçar sobre a vida de Marx, né? Sobre como foi a infância, a juventude de Marx. Então, bem no começo do livro, aqui pela página 50, né, em sequência, ele vai falar que Marx ele vai entrar na faculdade de Direito aos 17 anos. Né? Só dando um contexto anterior, a família dele era judia, né, lá da Alemanha de Triev,
E depois o pai dele rompe com o judaísmo ali por algum motivo e frequenta então uma igreja evangélica presbiteriana. E aí Marx já tem um rompimento de uma tradição religiosa para outra, né? Que isso possivelmente para um jovem, uma criança jovem ali, já deve dar algum problema, né? E aí nesse rompimento ele continua ali frequentando, mas na faculdade de Direito ele já se encanta com a filosofia, né? E nessa faculdade ele consegue encontrar ali o que na época era a filosofia de Hegel. Hegel era um contemporâneo ali, na verdade estava no finalmente, e aí tinha a escola hegeliana, que já era uma base esquerdista. E aqui então, só para a gente também, voltando, se ambientar, por que a gente fala esquerdismo ou marxismo? Dentro da filosofia, nós vamos ter a filosofia materialista, né? Então, os hegelianos eram esquerdistas porque a esquerda, filosoficamente falando, ela tem um conceito, um fundamento ou uma cosmovisão de que a perspectiva da vida e das respostas da vida, elas estão numa visão materialista do mundo, né? Ou seja, não há transcendente. Não há uma ontologia, ou seja, não há nada de uma perspectiva imaterial. Ou seja, o homem não tem alma, não existe Deus, não tem uma lei natural que rege o mundo, tudo é muito material, então materialista, né? E aí, quando ele entra para essa escola de Hegel, o que acontece? Ele é influenciado por vários artigos de hegelianos anticristãos. E por que eu digo anticristãos? Porque eles tinham artigos científicos, assim, científicos com muitas aspas, né? De que os evangelhos eram livros falsos, que Jesus Cristo nunca tinha existido. E aí só um ponto, né? Para quem não sabe, a parte história e arqueológica sobre a aparição, vivência e até ressurreição de Jesus Cristo, ela é totalmente fundamentada. Então, aí para quem quiser depois uma referência, existe um livro chamado O Caso de Cristo, The Case of Christ, que foi trazido para um filme, né, que é Em Defesa de Cristo, que é a história real, onde um jornalista do Washington Post, se eu não estou enganado, em 1977 ali, ele vai então investigar a veracidade de Jesus Cristo. E aí ele vai na ciência, ele vai na história, ele vai na arqueologia, ele vai em várias coisas. E não só ele hoje em dia, mas vários pontos, várias pessoas, até inclusive que não são cristãs, testificam da aparição, do ministério, enfim, dos evangelhos, de todas as coisas sobre Jesus Cristo, né? Então, voltando. Esses artigos dos hegelianos não eram cristãos, né? Atacavam firmemente. E Marx vai então se encantar com aquilo, vai ingressar na carreira acadêmica ali logo cedo. E aí, Paulo, eu acho que entra aquilo que você estava falando, né? Pessoa jovem, né, se encanta com uma visão de mundo que você é cooptado a ser um salvador, né? Então, na imaturidade que todos nós passamos, é uma fase da vida, facilmente a gente é cooptado em acreditar que nós somos capazes de mudar o mundo. Eu lembro quando eu estava na escola, tinha professor de filosofia. Cara, isso foi muito engraçado. E aí eu guardei meus livros e meus fichários, cara. Hoje ninguém sabe o que é mais isso, né? É verdade. Eu tinha meus fichários da escola e tal. E eu pegando o meu fichário lá, eu vi lá filosofia. Na última página assim, do fichário tinha um papelzinho que eu tinha colado, né? Que o professor tinha dado lá. Era uma frase de Marx, que é aquela frase, né? Não precisamos ou não importa entender o mundo. Que, né, os filósofos até agora passaram muito tempo tentando entender o mundo. O importante é modificá-lo. Transformá-lo, né? E olha que bonito. E até hoje eu entendo o que quer dizer aquela frase, né? A revolução, que tudo vale pela revolução, né? Mas muito bonito naquela época. Então, assim, é muito fácil você se encantar
com uma filosofia de mundo que vai trazer a igualdade, a justiça social. Só que isso é um embuste, uma falácia, porque atrás dessa igualdade, essa justiça social, tá toda uma arrogância, como eu já falei, um ressentimento envolvido. Tem muitas coisas envolvidas dentro disso aí, que na verdade se justificam na prática de buscar essa justiça social. Então, passando aqui para o Paulo, Paulo, você acha então que essa influência que Marx teve já então na faculdade, tendo uma abordagem anticristã pelos seus companheiros ali de academia, né? Isso foi uma grande influência então filosófica e religiosa para ele? Sim, é interessante essa introdução que você fez, porque mostra um pouquinho da guinada que Marx deu. Ele começa como cristão, tem até cartas dele, poemas para Cristo, poemas bonitos, né? Que são atribuídos a ele na sua juventude. E depois, quando ele entra para a faculdade, ele absorve todas essas ideologias materialistas e o negócio já muda. Ele começa, então, agora a criticar a religião. É claro, ele recebeu várias influências de diversos autores. Dentre eles, por exemplo, Frederic Feuerbach, que era um grande ateu, ele dizia que não é o homem que criou Deus, mas Deus que criou o homem. Não foi Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus, a sua imagem e semelhança. Né? E isso aí fazia completamente sentido para aquele ambiente acadêmico ali, materialista e ateu. E Marx, ele absorve isso. A tese de doutorado dele é a diferença, você citou aí, a diferença entre as filosofias naturais de Demócrito e Epicuro. Certo. Né? Uhum. E ele escolhe Epicuro por quê? Epicuro, de certa forma, é um crítico da religião dos deuses gregos. Perfeito. E ele acha que os deuses atrapalham a vida do ser humano e tal. E ele, imbuído dessas ideias, começa então a ver que a religião, na verdade, ela era o grande ópio do povo, né? A grande frase dele, né? Sim, a religião, o ópio do povo. Isso. Eu lembro agora, eu estava, acho que foi no começo deste mês, ou final do mês passado, estava vasculhando a internet e me deparei com um site de um canal de um jovem marxista. Eu não me lembro agora o nome do canal. E lá ele tinha vários vídeos react contra Brasil Paralelo e tal, e tinha um vídeo contra um pastor que estava analisando um livro de um missionário que foi missionário, não sei se foi em Cuba ou foi na própria União Soviética, mas é um livro bem conhecido. Era Marx um satanista? Esse livro é bem conhecido. Sim. E lá ele fala que Marx ele se envolveu com misticismo, satanismo, e dá algumas provas. Uhum. A parte fraca do livro é que tem poucas referências e tem algumas coisas que não batem. Mas o livro em si é muito bom. Porque existem outros autores, existem outras pesquisas que mostram que Marx, inclusive, ele produziu peças de teatro falando sobre o mal, sobre as trevas, sobre personagens mitológicos que é associado ao mal, às trevas, ao demônio. Enfim, ele está imbuído de todas essas ideias religiosas, só que do outro lado, né? Interessante que tem aqui, eu fui pesquisar o doutorado dele e me deparei com um site marxista onde fala sobre o trabalho acadêmico de Marx. E eu separei aqui apenas uns trechos. Ele diz assim, olha, no trabalho calorosamente dedicado ao seu sogro e amigo Ludwig von Westphalen, sem muita modéstia, o jovem Karl Marx afirmou fazer uma abordagem original e resolver um problema até então insolúvel da história da filosofia grega. Olha, o cara se achava que era... Maior que os gregos. A bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, cara. Veja bem a ideia megalomaníaca dos caras, né? Ele acha que ele vai conseguir, até agora, ninguém conseguiu. Só ele. Agora ele vai conseguir solucionar aquilo que era insolúvel na filosofia, mesmo depois de Platão, ter Aristóteles, São Tomás de Aquino. Não, os caras... Não, mas agora ele vai conseguir, enfim. Ele compararia a visão dos pensadores promovendo uma nova conclusão. Segundo o biógrafo Michael Hendricks, provavelmente Marx teve Epicuro como tema por conta da crítica que esse tinha à religião. Não chegava a contestar a existência dos deuses gregos, mas entendia como vivendo um mundo próprio, com desinteresse pelos humanos.
Considerava também que a veneração e o sacrifício aos deuses eram superstições nocivas. A vertente religiosa de Marx se expressou também com sua inclusão no texto de versos de Ésquilo, como aquele em que Prometeu diz, numa palavra, odeio todos os deuses. Seu amigo Brunibauer tentou demovê-lo da ideia dessas inclusões, para que não houvesse confrontos políticos desnecessários dentro da universidade. Marx faria no apêndice da obra, intitulado A Relação entre o Ser Humano e Deus, uma coletânea de textos de vários autores que aponta que a ideia da divindade incute terror na humanidade e ataca a razão. Veja bem, por que eu estou citando isso aqui também? Porque esse rapaz desse canal marxista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vídeo desse pastor, onde ele está analisando esse livro, está fazendo uma crítica sobre esse livro, para falar que, na verdade, Marx, quando ele falou que a religião era o ópio do povo, ele não estava atacando a religião, ele estava defendendo a religião. Porque quem estava atacando a religião... A dissonância cognitiva é alta aí, né? É alta, por isso que eu falo que é uma religião, cara. Olha a narrativa do cara. Marx, na verdade, estava defendendo a religião contra o ataque dos intelectuais, porque os intelectuais que falavam que a religião tinha que ser detonada, tinha que ser eliminada. E Marx falava assim, não, gente, a religião ela serve como um entorpecimento, mas é bom, você não pode fazer isso agora. É como se Marx tivesse assim, um apologista religioso, cara, defendendo a religião. Eu comecei a analisar aquele vídeo e falei assim, meu Deus do céu. Ou o cara tem que ser muito desonesto intelectual, ou o cara tem que ter realmente... É o que me veio à mente na hora. Ou é muito ignorante, cara. Muito, assim, dissonância total. Só pra quem não sabe, né, dissonância cognitiva, só pra gente conceituar ambiental pessoal, né, é a infeliz capacidade de a pessoa acreditar em duas ideias totalmente antagônicas e acreditar que aquelas duas ideias são verdadeiras. Então, acreditar que Marx estava defendendo a religião, ao mesmo tempo que ele diz que a religião é o ópio do povo, é totalmente contraditório, né? Então, é uma dissonância aí. Apesar de que é todo contraditório, ela está acreditando que é verdade. Que Marx estava criticando, mas ao mesmo tempo ele estava falando bem. Mas para o marxista isso faz completamente... É lógico, porque eles trabalham com a dialética. Sim. Né? Então, tanto a lado tese quanto a antítese faz sentido, cara. Então, para eles, por isso que você vê marxista condenando o roubo e ao mesmo tempo defendendo o bandido. Sim. Cara, você olha para isso e fala assim... A lógica do assalto. A lógica do assalto. Referência aí. Quem pegou, pegou. Exato, a filósofa. A filósofa. Ela, quem conhece, né? Quem conhece um pouquinho de contexto brasileiro aqui, de política brasileira... Tem uma lógica no assalto. É, que tem uma lógica no assalto. Então, essa é a lógica marxista. Então, faz total sentido para eles. Você, ao mesmo tempo, achar que Marx estava contra a religião, mas, ao mesmo tempo, defendendo a religião. E quando você vai analisar e ver o contexto de um modo geral, você vê que ele está atacando a religião. Ali, quando ele diz que a religião é o ópio do povo, é que a religião ela entorpece. Ela aliena, né? Perdão. Esqueci de... Isso aí o Derek corta. Você estava falando, o Paulo, queria trazer um ponto aqui. É um ponto um pouco, vamos colocar assim, né? Nebuloso, né? Mas essa questão espiritual de Marx com o ocultismo / satanismo, né? Tem algumas coisas que deixam a gente aqui, pelo menos assim, é estranho, deixa a gente pensando assim, pô, tem uma coisa aí estranha. Eu tenho alguns pontos, né? O primeiro ponto que eu gostaria de tratar, apesar de não ser marxista, eu já li o Manifesto Comunista 3 vezes, né? Exatamente pela ânsia de entender e, ao entender, saber que está errado, né? Porque você só vai conseguir saber a verdade quando você conhece a verdade. Então, tipo assim, vou ser bem mais claro e bem objetivo no próprio livro. Marx vai citar aqui, em inúmeros livros que a gente acabou trazendo hoje, né? Eu esqueci de trazer o Manifesto Comunista. Marx vai dizer, em um determinado momento do Manifesto Comunista, que a verdade absoluta existe, mas que para os comunistas ela precisa ser negada. Então, não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Marx está dizendo isso no Manifesto Comunista. Ou seja, entende-se que há uma verdade absoluta, porém, para a aderência
do comunismo ou aderência do marxismo, você precisa negá-la. Opa, então ele tem um conhecimento e está indo contra esse conhecimento. Beleza. O Manifesto Comunista, ele inicia dizendo uma frase bem interessante. Ele fala assim, o espectro comunista ronda a Europa. Acho que é isso, é a Europa, ou, enfim, o Ocidente, eu não lembro. Mas o que é um espectro? Não seria um fantasma, um espírito? Né? Então, por que ele vai fazer uma abordagem materialista? Olha que interessante isso aqui. Eu acho que eu nunca ouvi falar sobre isso, mas é uma coisa que sempre batia na minha cabeça e hoje eu estou compartilhando aqui. Como é que ele vai falar de uma abordagem totalmente materialista e ele começa falando de um espectro? Ou seja, de algo imaterial que está rondando aquilo ali. Como se houvesse uma força rondando aquele ambiente. E aí a gente vai ver as revoluções ali na Europa, o quanto vai, né, descambar para o anarquismo, que é muito forte naquela época também, e o comunismo, né? Então, aí dentro do Manifesto Comunista, esses dois pontos. Questão da verdade absoluta e ele iniciar com esse espectro, né? Outros dois pontos. É intitulado a ele como autor um livro chamado Oulanum, né? Que aí há quem diga que é uma espécie de... quando eu esqueci o nome da palavra que diz, mas é quando você usa as mesmas letras de forma... Anagrama, né? Que seria aí uma espécie de anagrama de Emanuel, que é um dos nomes de Jesus Cristo. E aí, esse Oulanum é um livro de poemas, e muitos dos poemas, assim, é um livro pequeno, né? Um livro de poemas sempre, geralmente é pequeno, né? Então, é um livro pequeno, se você pesquisar, você vai ver Oulanum, né? N-U-M final aí. E nesses poemas, um desses poemas é muito sinistro o poema, né? É ele falando, no poema, né, claro, de destronar Deus, né? Assim, uma das frases, né? Então, assim, peraí, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, é dito que é de título dele, ele é autor daquele livro, e o livro trata de poemas nesse sentido, de destronar Deus, de um espectro. Ele também fala de espectro. Então você fala assim, poxa, faz sentido esse livro ser dele, ele começa o Manifesto Comunista falando de espectro e tal, lá. Na bibliografia da sua família, existe um livro que é da filha dele, uma das últimas filhas, porque ele teve 4 filhos que faleceram cedo, né? Por questão de insalubridade, fome e doença, né? Para quem não sabe, Marx foi um péssimo pai, um péssimo patriarca, um péssimo... Não trabalhava, então a família tinha condições assim precaríssimas, né? Mas a culpa é sempre do patrão, sabe por quê? Os marxistas eles falam o seguinte, Marx não é que ele não gostava de trabalhar, ele procurava trabalhar, mas ele era perseguido. Aonde ele colocava a mão, por exemplo, o jornal ia para frente. Onde ele punha a mão, o negócio, pum, aí as pessoas ficavam com inveja dele. E perseguia por causa das ideias, não deixava ele trabalhar. Entendi. Então ele tinha, coitado, que vivia às custas do pai do Engels. Pois que era empresário, que era industrial, sim, capitalista que sustentava as ideias socialistas dele. E as tabernas, né, que eles iam beber. Isso. Mas enfim, voltando. E num desses livros das filhas dele, eu confesso aqui que agora realmente estava me faltando o nome, porque são nomes alemães, a gente é um pouco difícil de lembrar. Mas ela vai contar... esse livro não tem traduzido em português mesmo, só em inglês, né? E claro, a versão original em alemão. Ela vai contar que o pai dela contava uma história de ninar para ela antes de dormir. E nessa história, outra história macabra, meio sinistra, ele contava de um velho, de um senhor, assim, em resumo, né? Que estava em busca de encontrar algo. E ele encontra uma figura... eu não sei qual a palavra que ele usa. Não sei se é diabo, satã ou outra coisa, né? Mas que ele encontra esse inimigo, então ele faz pacto com esse... Então é uma história bem sombria. E ela, inclusive, no livro, ela cita. Na época, eu assim, não me entendia, mas veja como macabra essa história. Então, tem esse registro da filha dele,
que conta uma experiência de infância de que ele contava uma história meio sinistra de um homem. E ela acredita, e aí é a palavra dela, né? Acredita que era a história dele. Então, assim, tem algo realmente... É lógico, é um pouco assim, né? O pessoal às vezes... Não, acho que não. Principalmente se você tem uma tendência marxista, você vai falar não. Mas só a questão de Marx começar com... Existe um espectro comunista vagando na Europa... Já é de se suspeitar que não tem uma coisa só materialista envolvida aí. Mas tem umas coisas estranhas. Aquele filósofo canadense, o Jordan Peterson, né? Psiquiatra, psicólogo e filósofo. Jordan Peterson. Ele tem um canal que, se você tiver... Não sei para onde eu olho aqui, mas enfim. Se você tiver acessando a internet, coloca lá, Jordan Peterson, canal no YouTube. Uhum. Ele tem um podcast. Sim. Assim, tipo de... Não é bem um podcast, mas ele entrevista grandes figuras, aí, grandes nomes e tal. E tem uns cortes muito interessantes, quando ele entrevista um especialista nessa parte de estudar Marx enquanto um religioso. Interessante. E ele fala umas coisas que tem... Ele fala que tem inúmeras, dezenas e dezenas de cartas onde mostra essa relação entre Marx e o misticismo, entre Marx e o ocultismo. Tá? Inclusive, ele fala uma parte dessa entrevista que um dos filhos dele se reportava a Marx como o meu diabo favorito, uma coisa assim. Uma coisa macabra, são coisas macabras. Ele vai citando muito mais coisas, e tudo documentado com cartas. Né? Então, existia realmente essa relação. Né? Por quê? Onde o marxismo finca o pé, a primeira coisa que ele faz é perseguir a religião, seja qual ela for. Então, o marxismo, eu tenho para mim, Max, que ele não é ateu, ele é antiteísta. Ele é antiteísta, ele não é ateu. Ele sabe que existe um Deus, só que ele não aceita esse Deus. Ele quer colocar o quê? O marxismo como esse novo Deus. Certo, como uma religião. E toda a estrutura marxista é de uma religião. Você tem o Messias... Você tem um paraíso na Terra, que seria o comunismo, né? Passando por suas diversas fases, a fase de socialismo até entrar na fase de comunismo. Interessante que na faculdade, quando chegou na época do semestre de estudar marxismo, Marx, não marxismo, mas Marx, aí eles fizeram toda aquela explanada boa, né? O socialismo... até ir para o marxismo, aí você tem que tolerar o Estado ainda, a propriedade privada, e depois você acaba com a propriedade privada e você entra no comunismo, que vai ser o céu aqui na Terra. Todos serão felizes para sempre. Que coisa linda. Aí eu falei pro professor assim, professor, me explica uma coisa. Beleza, tudo bem, eu entendi. A gente tem o socialismo, vai acabar com a propriedade privada, vai acabar as desigualdades... Né? Ninguém vai ter mais opressão, tudo vai ser um comunismo, todo mundo vai ter aquilo que merece, beleza, tranquilo, entendi. Essa é a última fase da história humana, seria o comunismo, tá? E o ser humano? Não vai ter ninguém que vai ir contra depois esse sistema, essa engrenagem, esse último fio aí, não vai ter ninguém. Porque, pelo que eu tô vendo... Quando o homem chegar no comunismo, ele vai ser totalmente transformado. O coração dele, ele não vai ser mais egoísta, ele não vai ter mais raiva de ninguém, ele não vai se vingar mais. Então o comunismo vai dar conta de transformar o ser humano. Como que vai ser o comunismo para frente? Como é que vai ser essas questões? Tudo bem, nós vamos repartir, mas e quem não quiser mais repartir? Aí Marx não explicou essa parte. Vai para vala? Será? Foi isso que ele falou. Marx parou por aí, ele não explica como que será. Assim, porque aí é fácil você fazer uma história, uma narrativa de conto de fada que vai ser, que no final vai ser feliz para sempre. Mas aí você não conta como que vai funcionar isso aí. Por que eu tenho que crer no comunismo sem saber o que vai ser lá na frente? É interessante esse ponto que você colocou aí. Milor Fernandes, né, escritor brasileiro, ele vai falar que o ideólogo, né, é aquele cara que, de vez de fazer como é que eu posso dizer? Fazer modificações na roupa, ele vai fazer no manequim, né? Ou seja, na pessoa. Então, pega-se uma ideia de mundo e a goela abaixo a gente implanta, e o que sair de errado a gente corta.
né? Então, é como se, por exemplo, né? Vamos colocar, vestir essa camisa em você, Paulo. Ah, essa camisa tá curta, então vamos cortar teus braços pra caber certinho. Tá entendendo? Então, é uma visão muito louca de tentar achar que o mundo todo e todas as complexidades humanas cabem dentro de uma perspectiva que nosso cérebro dá conta de resolver. É muito louco isso. Então, isso aí é uma outra explicação do que é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, ela é quando há um conflito entre a realidade e as suas crenças. E as suas crenças o que você também. Tem que fazer? Você tem que consertar a sua crença para negar a realidade. Você tem que reafirmar aquilo. Reafirmar aquilo. Né? E isso é típico do sistema religioso. Aqui esse livro, Max. Marx não, pô. Esse livro é de um amigo meu. Legal. Você mostrou ali, mostra ali pro pessoal. Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia. É um pastor evangélico, um amigo meu, muito estudioso. Já é o segundo deixa eu ver o nome dele aqui. Egnaldo Hélio de Souza, né? Egnaldo Hélio de Souza. É o segundo livro que ele escreve sobre esse tema. E no capítulo 3, ele vai tratar exclusivamente, página 151, exclusivamente sobre o marxismo como uma religião secular. E ele vai citar no começo desse capítulo, ele vai citar este livro aqui que você tem em mãos, Marx. O Max. Pessoal aí. É o do comunismo. O destino de uma religião política. Exato. Ele vai começar o capítulo 3 já com a frase deste autor aí, o Vladimir Tismaniano. Romênio. Ele diz assim, olha, todos os grandes temas da religião cristã, a queda, a felicidade original, o reencontro, a expiação, o sujeito messiânico, se reencontram no mito histórico escatológico do marxismo. O marxismo ele tem uma escatologia onde... Só pra gente se ambientar, desculpa te... É porque às vezes a gente não... A gente já é comum, esses termos para nós são em comum, né? É muito bom explicar. Escatologia é o estudo do fim dos tempos, né? Então, por exemplo, quando você vai ler lá Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, João tá revelando como é que vai ser o fim dos tempos. Então, escatologia é o estudo do fim das coisas, o fim dos tempos. Sim, exatamente. Ao contrário, por exemplo, das religiões orientais, que a história para as religiões orientais, a história e o tempo para as religiões orientais, ela é uma circunferência, um círculo, né? Que eles chamam de roda da vida, né? Que você nunca escapa dessa roda da vida, por isso a noção de reencarnação. Você sempre está voltando àquele ponto anterior, né? O ciclo sem fim, que nem diz. Isso. No cristianismo, na religião judaico-cristã, ela é retilínea. Ela tem um começo, ela tem um meio com Jesus e tem um final. Ela segue. Por mais que o final é eterno, é um final. Sim. Ela segue uma linha retilínea. Certo. O marxismo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar essa estrutura cristã e vai, em cima dela, começar a moldar a sua ideologia, a sua religião. Então, para o marxismo tem também o começo, né? Tem todo um processo que você vai passar da época feudal, né? Através da luta de classes, vai chegar no capitalismo. O capitalismo será superado pelo socialismo e o socialismo terá uma transição até o comunismo. E aí vai ser aqui o paraíso na Terra. Inclusive a gente tem um livro Paraíso Perdido, né? Exatamente. Que aí vai tratar desse tema. E o Marx é esse Messias. Né? Esse Messias. O materialismo... É o Evangelho de Marx, né? Exatamente. Pode ser chamado de um evangelho mesmo. Aqui nesse livro ele vai falar uma coisa interessante também, que eu gostaria de trazer à tona, porque os marxistas gostam de falar, não, o nosso socialismo é utópico. Marx falava isso, né? Ah, sim. No Manifesto Comunista. Isso, no Manifesto Comunista que ele fala sobre isso. Na época era modinha essa palavra científico. Todo mundo queria ser científico. Por quê? Ainda é, né? O que prevalecia nessa época? Era a teoria positivista. Teoria positivista de Auguste Comte, ou Comte, como muitos falam, né? A teoria positivista ela tem essas etapas, né? Até chegar na fase científica, que seria a última fase ali, que seria a sociologia, tal, que seria a fase científica. Para quem não conhece esse autor, você não precisa conhecer, mas você conhece muito bem o lema que está na nossa bandeira Ordem nacional. E Progresso. Ordem e Progresso. Este é o lema do positivismo.
É a ordem que levará ao progresso. Ela é progressista, né? E essa ideologia que dominava tudo. Você pode ver, Darwin foi influenciado por isso, Allan Kardec foi influenciado por isso. O que Allan Kardec faz? Ele pega uma teoria oriental do hinduísmo e coloca uma roupagem ocidental. E pega a teoria positivista e coloca em cima dela. Fundamenta. Tanto é que o espiritismo ele se arroga como não uma religião, mas uma filosofia científica, o espiritismo kardecista. Então, nessa época, tinha toda essas ideias de querer ser... Porque era legal falar que era científico, que era positivista. E Marx também, ele é positivista. O marxismo é positivista. Sim. Né? Daí, essa ideia de que o marxismo dele agora seria o marxismo científico. Não mais utópico. O marxismo é um socialismo científico, e não mais utópico. E aí, ele vai falar uma coisa interessante nesse livro aqui. Ele vai dizer o seguinte: é mais coerente comparar o marxismo com o cristianismo do que comparar o marxismo com a economia de mercado. Marx e Engels atribuíram um caráter inquestionável às suas afirmações. Em sua mente, eles não formularam teorias passíveis de averiguação e refutação. Por que eu estou citando isso aqui? Porque já que o marxismo ele é uma teoria científica, como eles gostam de falar, ela deveria ter o caráter de ser falseável. Karl Popper, ele diz bem claro, né? Toda teoria que admite-se científica, ela tem que ser falseável. O que é isso? Ela tem que ter um ponto de refutação. Ela não pode ser irrefutável. Então, ela tem que ser passível de refutação. Senão não é teoria científica. Senão não é ciência isso aí. Né? É qualquer outra coisa, é religião, qualquer outra coisa, mas não é ciência. Agora, o marxismo, ele não é falseável, cara. Ele não é refutável. Porque todas as vezes que você refuta eles, o que eles fazem? Isso aí o marxismo verdadeiro não foi imposto ainda. Deturparam Marx. Deturparam Marx. Mas isso não é marxismo, mas isso... Aí os caras começam a inventar várias teorias para tentar amenizar toda essa falha que existe dentro do marxismo. Por exemplo, no Manifesto Comunista, Marx fala que a primeira revolução socialista ia acontecer onde? Num país capitalista, porque é isso que manda a teoria. Num país capitalista, né, o proletariado iria tomar consciência de classe, iria fazer a revolução, tomar o poder. Perfeito. Aonde que aconteceu a primeira revolução socialista? Num país agrário, cara. Não industrial, não era capitalista. E não pelo proletariado, mas pelos intelectuais. Exatamente. Ou seja, você tem um falso profeta com uma falsa profecia. Então, até nisso você vê as mazelas do marxismo. Então, ele não é uma ciência. Ele é uma religião. Ele não é falseável. Ele é uma falsa ciência. Se é uma ciência, ele é uma falsa ciência. Porque todas as vezes que você vai mostrar que o marxismo falhou, eles inventam outra coisa para tentar provar que o marxismo não falhou de fato. A escola de Frankfurt. Exatamente. É esse expediente que eles usam. Eles viram que o marxismo não dava certo, aquela teoria original de Marx. Mais revolucionária, né? Mais revolucionária. Olha, Marx fez errado. Talvez não seja isso. Seja através da cultura. Aí os caras viajaram na maionese e a gente tem todas essas teorias que a gente conhece como cultura woke hoje, né? De feminismo. Que são as pautas identitárias, Identitárias, né? Exato. Progressistas. Tá? Aí vem depois o italiano lá, o Gramsci, né? Aí lascou com tudo. Juntou a escola de Frankfurt com o Gramsci aí... Então, mas essas ramificações do marxismo já prova que ele não é uma ciência, cara. Sim, não é uma ele é uma filosofia que, por isso que o Olavo vai falar que é uma cultura, porque ela vai adaptando, ambientando, reinventando, assim, ela vai se transformando totalmente camaleônica, né? Para ali aderir cada vez mais às almas e mentes das pessoas. No ponto que nós estamos tratando hoje, Paulo, eu queria trazer um negócio que me chamou muita atenção. No pessoal que estiver aí, no YouTube, existe eu não sei se era um canal ou era um programa chamado Fluxo, que era um entrevistador, acho que provavelmente autônomo, assim, né, independente, que estava entrevistando os candidatos a presidente em 2014. E ele entrevista todos os candidatos a presidente em 2014, eu acho que com exceção da Dilma, na época.
E numa dessas entrevistas, acho que eu até já falei isso aqui, né? Mas aí depois você pode dar uma pesquisada. Numa dessas entrevistas, ele entrevista o Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência em 2014 pelo Partido Verde. Eduardo Jorge, pra quem não sabe, foi do PT. É o que tinha o Cavanhaquezinho, Mas antes de ser do PT, ele ajudou a fundação do PT, ele foi do PCB. E aí, na entrevista, eu não lembro ali os minutos certinho, mas são entrevistas curtas, 20, 40 minutos no máximo. E na entrevista ele fala, né? Bem, eu conheci o marxismo através da Faculdade Federal de Pernambuco. E aí a gente vê a questão... Veja, eu tava pensando aqui enquanto eu tava falando, né? Cara, isso aí de esquerdismo na faculdade não é uma coisa só no Brasil e não é uma coisa só dos anos 60. Veja, Marx, quando entrou na faculdade, já encontrou isso em 1800, né? 1830 e pouco lá. E aí, ele vai falar o seguinte: eu entrei pela porta da Faculdade Federal Pernambucana, eu entrei numa porta, na outra eu entrei no diretório do PCB, que na época era o Partido Comunista Brasileiro. E aí depois se mudou para PCdoB, que é hoje, né? E aí eu entrei na porta e... por uma porta, depois na outra entrei então de diretório. E ali, aí a palavra dele, eu me converti ao comunismo, porque eu era católico. Ele fala desse jeito. Então, podem pesquisar aí, Eduardo Jorge, Fluxo, vocês vão encontrar essa entrevista. E aí ele falou assim, aí o entrevistador fala assim, então o comunismo... Ele fala rindo, o entrevistador. Então o comunismo é uma religião? Sim, é uma religião. Tem um Messias, tem seus apóstolos e tem tudo mais. Então, assim, ele confessa ali sim, sim. que é uma religião. E aí, por muito tempo, eu fui dessa religião. Só que hoje eu não sou mais. E aí o entrevistador até ri, assim. Fica claramente que o entrevistador acha que ele tá brincando. O entrevistador fala assim, o comunismo como religião, não sei o que, ele já muda de assunto, né? Mas... Veja, Eduardo Jorge ali, um comunista de carteirinha, que foi militante, participou de diversos pontos aí do comunismo no Brasil, ele confessa que realmente é uma religião e que ele se converteu. Olavo de Carvalho fala que ele passou 10 anos para se desvencilhar da visão de mundo comunista. Ele falou que aquilo ali é uma praga. É uma praga mesmo, como eu acabei de falar, uma doença. Ele falou que foi assim... Eu tenho um colega, né, Luiz Vilar, ele é de Alagoas. E ele participou uma vez de um congresso que a gente fez lá em Ribeirão Preto, né? Simpósio, chamava, Simpósio Nacional de Conservadorismo. E ele foi lá e ele contou a história de vida dele, né? Que ele era ateu, portanto comunista e tudo mais. E ele fala que quando ele começou a encontrar outras obras e meio que encontrar o cristianismo, ele teve uma crise de identidade. Ou seja, teve uma crise na alma dele, onde ele viu que as crenças dele estavam ali erradas. O que eu quero dizer com isso? Que veja como uma abordagem filosófica toma toda a nossa pessoa, a psique, o coração, mente, né, espírito. Você fica ali tomado daquela doutrina, daquele dogma. E ele teve uma crise, assim, tipo, eu passei todo esse tempo, assim, alienado, né, absorvido pela essa filosofia. Então, assim, são muitas as experiências que a gente vê das pessoas que eles falam de conversão. E como que a gente não pode dizer que foi uma frase que você disse aqui, né? É comum. A gente está vendo, por exemplo, na Nicarágua lá, né? O presidente, ele é comunista. E o que ele está fazendo? Perseguindo as religiões, não a religião. Na China, você não pode ter religião. Na Coreia do Norte, você não pode ter religião. O cristianismo é banido. Então, como... Na China, até existe a religião, mas ela é controlada pelo governo. E ela As outras igrejas estão no subterrâneo. Sim. São perseguidas. Na verdade, a verdadeira religião é perseguida, mas o fantoche lá, que é controlado pelo governo, tá lá, para quem quiser ver. É só pra... a gente usa a frase em inglês ver, não. Sim. É pra bobo ver. Porque quem vai na China vê a igreja e fala assim, olha,
comunismo é bom, aqui ninguém ataca a religião, mas é uma igreja fantoche. Sim, tanto é que mandou tirar todas as cruzes, né? Onde tem cruz, tem que ser retirado. Tem um site, quem quiser depois dar uma procuradinha, chama Ranking de Liberdade Religiosa, né? E ali ele vai... Portas Abertas. Eu não sei se é esse que você está falando, mas tem uma espécie de uma ONG, né? Isso, chama Portas Abertas. Ela trabalha com missionários em países perseguidos. E eles, todos os anos, eles colocam os rankings de países mais perseguidos que perseguem cristãos. Isso. E aí, os dois países, né? São os países com regimes comunistas socialistas, né? E os muçulmanos. Mas o primeiro é a Coreia do Norte. Primeiro é a Coreia do Norte. Então, esses dois tipos de regimes, né? Porque também o muçulmano é um regime teocrático, portanto, político também. E também é uma visão igualzinho ao marxismo. Uma visão totalitária, igualzinho de mundo. A bocanha tudo, né? Comportamento, pensamento, enfim, totalitária. Então, esses dois tipos. Então, por que perseguir algo se aquele algo, ele... A demonstração da perseguição claramente demonstra que aquilo é contraditório ou contra aquilo que você está seguindo. O que eu quero dizer? Eu preciso perseguir o cristianismo porque o cristianismo é a única arma que vai me combater. Então, claramente, eu estou declarando o meu inimigo. Portanto, é uma religião rival. Exatamente. Então, portanto, se eu estou declarando que esse é o meu maior inimigo, significa que esse maior inimigo é o que tem maior poder contra mim. Que eu não vou... aquela história, né? Junta aquela galera que vai te bater. Você vai bater em quem primeiro? No mais forte. Se derrubar o mais forte, os fracos correm, não é isso? É a lógica, né? Então, o comunismo é isso. Né? E veja, a visão do comunismo, ele vai... inclusive, aqui na... Não sei se eu vou achar aqui de pronto. Ele vai combater... O Skousen aqui, ele vai chamar... Deixa eu ver se eu acho... Aqui, o comunismo como uma abordagem negativa à solução de problemas. Então, a questão da dissonância cognitiva, né? O comunismo, se você prestar atenção, e aqui eu estou falando comunismo, mas eu também estou falando de socialismo, marxismo, estou falando da visão filosófica, né? Isso, inclusive, no Manifesto Comunista vai ser falado, né? Declaramos a abolição da família, por exemplo. O comunismo, e você vai perceber isso na prática política hoje, a gente está falando de tudo isso agora, falando da história e tudo mais, mas tudo que a gente está falando aqui a gente pode perceber hoje, né? Então, por exemplo, falácias básicas do comunismo talvez devesse comentário resumido mais significativo de todas as suas falácias sobre a doutrina comunista de que é possível eliminar problemas com a eliminação da instituição da qual elas emanam. Então você pode ver que toda solução comunista, socialista, esquerdista de um problema é a eliminação daquele problema. Então, por exemplo, vou citar um exemplo claro. Aborto. Se coloca que o feto, a criança, é o problema. E como que a gente elimina esse problema? Matando a criança. Olha, vou colocar aqui a palavra, tá? Simples como a gente elimina esse problema. Sendo que o problema não foi, por exemplo, o problema pode ter sido um estupro, ok, mas o problema não é a criança, é o estupro. Então vamos combater os estupradores. Vamos fazer uma segurança melhor, vamos melhorar a segurança, vamos castrar o cara, vamos colocar o cara numa solitária, enfim, né? E aí ele continua, vê, por exemplo, os problemas do governo. Marx e Engels resolveram esses problemas trabalhando para chegar o dia que pudessem eliminar o governo. Então, o Estado é um problema. Como é que a gente vai fazer para resolver o problema do Estado? Elimina ele. Né? Exatamente. Problemas resultam da religião. Como seria, vamos fazer o quê? Elimina a religião. Problemas conjugais, domésticos e familiares seriam eliminados pela eliminação do casamento, lar e família. Problemas resultantes dos direitos e das propriedades seriam resolvidos impedindo a todos de possuir direitos de propriedade. O problema da equidade de salários seria resolvido pela abolição dos salários. Problemas ligados ao dinheiro, mercados e preços seriam resolvidos através da eliminação do dinheiro, dos mercados e preços. Problemas de concorrência na produção e distribuição seriam resolvidos proibindo a força da concorrência. Então, assim, como isso pode ser tão paradoxo? Né? É aquela história, né? A vaca tá doente por causa de um carrapato. Mata a vaca. Isso é totalmente impensável, mas às vezes a gente é cooptado por essa ideia. Ele continua. Enfim, resolveriam todos os problemas da sociedade moderna utilizando-se da revolução para destruir essa sociedade. Parece que o fantasma do comunismo, porque algumas traduções do Manifesto Comunista
de vez de falar espectro, fala fantasma, né? O fantasma do comunismo pode enganar-se enregar-se das entranhas da Terra somente através das cinzas de tudo que hoje existe. Ou seja, ele vai falar que e aí eu fiz um link muito, muito interessante. A base fundamental de construção do comunismo é a destruição. E aí, então, a gente vê a arma de revolução é sempre uma arma de destruição. Por isso que o comunismo, em seu nascimento, ele sempre foi muito alinhado com o anarquismo. Porque o anarquismo também... Era uma coisa que eu não entendia. Porque o anarquismo vai pregar a destruição de tudo e que não tenha uma lógica igualitária nem nada disso. Eu falei, como é que o anarquismo vai se juntar com o comunismo? É esse entendimento filosófico de que a destruição de tudo vai nos levar a uma coisa nova, só que do comunismo para reinterpretar e tal. Dialética, né? É a dialética. Então, veja, e aí agora tendo uma visão mais espiritual, a gente sabe que a religião é o meio de que nós como homens, homens falando no ser humano, né? Para responder aquela ânsia de algo eterno, de algo além de nós, temos um Deus que nos criou. E aí então a gente olha como vai derrubando as coisas de Deus. Então não existe Deus. Religião é o ópio do povo. A família é acreditada que é a instituição criada por Deus. Adão e Eva e aí a sociedade. Não somos primatas, né? Não tem um primo macaco, não. Inclusive tem um livro do Marx, né, que ele fala isso. A família sagrada. Não, eu uso esse termo aí. Não sei se é dele, do Engels, ou dele sozinho, que ele fala do homem macaco ao trabalhador, uma coisa assim. Eu não me lembro agora, mas tem um livro tem que ele fala, de referência ele fala sobre a questão de como que você transforma a natureza tal para produzir. Bem darwinista, né? É isso. Não, mas ele era darwinista. Sim. Poxa, ele chovia de elogios para Darwin. Por quê? Porque Darwin, segundo ele, provou na prática que existe a evolução. Sim. Né? E o Marx precisa dessa evolução. Dessa teoria, né? Do homem revolucionário ali. E aí, só para pontuar e passar a bola para você, Paulo, e a gente acho que já está caminhando para o final, a família, então, é uma instituição que é criada por Deus, então vamos tirar. Inclusive, você me lembrou aqui, né? Tem um livro, esse sim é só do Engels, que chama Família Sagrada. E essa dinâmica, né, de oprimido e opressor que nasce com o esquerdismo / marxismo, comunismo, socialismo, ela é... Por que então, a gente respondendo aquela pergunta, por que o marxismo está em todos os lugares? Porque essa dinâmica de oprimido e opressor, ela pode ser colocada em todos os lugares. Na história, na filosofia, no direito. E aí, inclusive, nossa, a gente vai falando, vai lembrando de várias coisas. Existe um autor brasileiro que ele começou com aquela... o guia incorreto da história do Brasil, né? Aí tem da filosofia e tudo mais. É o Leandro Ruschel. Leandro Ruschel? Não. Leandro Narlock. Larnock, alguma coisa assim, Narlock, enfim. E ele faz... No começo do livro, ele cria uma introdução de como poderia você fazer uma abordagem de uma história de um povo, de uma nação, de qualquer coisa. Ou seja, como você começaria um livro de história com uma abordagem de oprimido e opressor. Então ele deixa os moldes. Aí, aqui você colocaria a data. Aqui você colocaria que povo. Então, assim, a estrutura fica igualzinha. Você fala assim, poxa, realmente, né? E essa aplicação do oprimido e opressor, ela pode ser colocada em todos os lugares. Então, no Família Sagrada, que era o livro do Engels, ele vai colocar que a família é o primeiro ente, a primeira coisa que estabelece ali o oprimido e opressor, que é o homem e a mulher. O homem e a mulher para com os filhos, né? Então, todo um sistema que ele vai condenar... Desculpa eu te interromper, mas dá para entender as consequências dessas ideias hoje na nossa sociedade. Claro. Dos jovens, dos filhos, do marido contra a mulher contra marido. Sim. E aí, só em resumo, ele vai condenar... o marxismo, ele trata de condenar tudo aquilo que é lei natural. Então, por isso que ele vai se ambientando numa questão cultural, progressista. Então, vamos condenar
a questão de que só existe homem e só existe mulher, e que só existe esse casamento, e que só existe esse tipo de família, e que só existe justiça, e que existe o belo, e que existe o justo, e que existe o verdadeiro. Então ele vai condenando tudo que aquilo que é natural, né? É como se fosse um antagonismo à lei natural das coisas, né? Como falamos, a verdade absoluta nós não podemos acreditar. Então fica muito claro em seus ataques, em sua dinâmica de aplicação, a quem eles querem derrubar, a quem eles querem atacar. E aí, por uma frase de Nietzsche, a gente pode ver, né? Nietzsche falava assim, que você só vence aquilo realmente que você substitui. Então, substituir o cristianismo, precisamos de uma religião. E agora, eu juro que eu vou fazer a última referência aqui. Existe um seriado da Netflix muito bom, deixa uma indicação aqui pro pessoal, chama 1983. É esse o número. 1983. No primeiro episódio aparece o livro caído no chão, 1984, de George Orwell, né? Em resumo, o seriado trata da Polônia, 20 anos depois de 1983, vivendo um regime democrático. Só que é uma implementação de um socialismo-comunismo às vias de China, hoje em dia. Então, eles estão em 2013. E aí, o que eu quero lembrar desse... Tem um determinado momento lá que... Inclusive, isso eu acho que em outro filme eu já vi, que é aquele filme da Angelina Jolie como diretora, que é Primeiro Mataram Meu Pai, que é baseado num livro da menina, real, que é a história do Camboja. Quando o Camboja foi implementado o comunismo, existe uma sobrevivente, ela escreveu um livro, First Killing My Father, ou seja, Primeiro Mataram Meu Pai, e a Angelina Jolie fez um filme baseado nesse livro. Acho que nesses dois referências cinematográficas, a gente tem uma frase que eu creio muito ser verdade, que é, eles usavam o termo graça, por exemplo, a gente fala assim, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, né? A gente fala porque é como se fosse uma referência de gratidão mesmo, né? Da gente estar respirando, enfim, é uma gratidão a Deus. E ele falava, graças ao Estado. Então, no 1983, tem uma hora lá que acontece alguma coisa na casa da mulher, e aí acaba dando certo. E ela fala, ai, tá tudo bem, graças ao Estado. Então, colocar o Estado como Deus mesmo, né? E aí a gente vê as fotografias, por exemplo, desses líderes, desses comunistas, como Coreia do Norte, China, você tem que ter um porta-retrato grande, destacado ali. Como se fosse um nicho católico. Como se fosse um oratório, né? É. Você tem ali um oratório ali, algo que você represente a um Deus. Então, todas essas coisas que nós estamos abordando aqui, né, Paulo, demonstram, assim, claramente que a gente não está tratando de uma mera filosofia, que a gente não está tratando de uma mera ideiazinha, que é boazinha, que é bonitinha. A gente está tratando de um sistema complexo de filosofia, cosmovisão, que quer tirar a religião cristã e colocar uma religião secular. Paulo, duas coisas. O que você queria ter abordado que a gente não abordou agora? E o segundo ponto. O que a gente pode fazer para se preparar ou para perceber quando a gente estiver sendo influenciado por essas religiões seculares, inclusive o marxismo? Então, a primeira coisa é expô-la, como diz esse livro aqui, né? Que você citou aqui, isso. O marxista, o comunista exposto. É expor. Expor ele nu mesmo. Olha, ele tem essa roupagem aqui que quer passar por isso, mas na verdade ele é isso. Tá? É lobo em pele de ovelha. E a gente precisa fazer um trabalho junto aos jovens, porque os jovens que vão ser o futuro, né, da nossa nação, que vão estar na liderança, e a esquerda sabe lidar muito bem com isso. Né? Ela sabe lidar muito bem. Desde a década de 60, nas barbas do regime militar, a esquerda tomou as universidades, tomou as artes, né, a música, enfim. Hoje a gente está colhendo esses frutos podres que o comunismo investiu lá atrás. E eles têm uma coisa que a minha professora de história, a minha professora de sociologia falava, paciência histórica. Uhum. Eles têm paciência histórica. Eles sabem esperar. E muitas vezes a gente não sabe esperar. A gente é afoito. Imediatista. Né? A gente da direita. Uhum. Né? E quer já acontecer. E às vezes as coisas vão ser paulatino. Né? Vão acontecer lá na frente. Mas a gente tem que começar a investir. Eu acho que a gente já avançou bastante. Hoje tem diversos cursos,
seminários, livros, que a gente não tinha 20, 30 anos atrás. Perfeito. Né? Nós temos já estamos fazendo alguma coisa, mas ainda é pouco diante do problema que nós temos. Né? O Brasil hoje é um país socialista. É um país socialista, infelizmente. Né? As ideias, mesmo o cidadão comum, ele pensa com categorias socialistas. Certo. Né? Mesmo ele, em algumas partes, ele sendo conservador, ele ainda pensa com categorias socialistas. Porque, como você disse, é uma cultura, né? O Lava falou, é uma cultura. E realmente essa cultura ela vai permeando todas as esferas da vida social da pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é, nas escolas, ensinar os jovens, né? Quando der, um professor que não queira doutrinar, mas colocar pelo menos, né? Olha, gente, isso aqui é o socialismo romântico, que é pregoado. Esse aqui é o socialismo real. Tá? Vocês escolhem. Tá? Isso aqui é capitalismo. Isso aqui é comunismo. E expor, deixar as pessoas terem a liberdade, não doutriná-las, mas terem a liberdade de poder escolher. E elas vão escolher. Na igreja, da mesma maneira. Em casa, os nossos filhos, começar por casa, pelos nossos filhos. Né? Explicar qual que é a falácia lógica que eles empregam, né? Quais são os atrativos e como que isso é furado na prática. Eu acho que é por aí. Eu acho que o ensino, a conscientização deve ser o princípio de tudo para a gente, pelo menos, sanar um pouquinho essa doença, como eu falei, que permeia toda a camada da nossa sociedade, né? De todas as esferas sociais, desde os pobres até os ricos. Porque você tem rico que é uma incoerência, assim, tamanho, né? O empresário votar no Lula. É triste. O cara, ele vai taxar, ele é contra o empresariado, ele é contra a classe social, a classe média. Agricultura, né? O agro. Tudo. Como que você vai votar no seu próprio inimigo? Você está dando a faca para o cara te esfaquear. Mas tem isso. Aí você vê a que ponto nós chegamos de ingenuidade e de ignorância dos nossos empresários, nossos intelectuais, jornalistas, enfim. Eu vejo, Paulo, que o brasileiro, ele perdeu, a grande maioria, né? Ele perdeu a capacidade, e isso assim, por inúmeras razões, né? E às vezes eu até acredito que não próprias, assim, não de culpa própria, mas de perceber o valor do voto dele, por exemplo. Né? Às vezes ele vota meio... por exemplo, a gente está nas eleições municipais aqui em São José do Rio Preto, enfim, no Brasil inteiro, né? E o que vale o seu voto? Às vezes vale uma camisa, um churrasco, vale uma troca de favores, às vezes uma ajuda que alguém te deu, aquele cara me ajudou uma vez, então vou votar nele. Mas, poxa, será que essa atitude dele compensa os 4 anos que ele vai estar lá? Então, ele vai ter envergadura moral e ética para negar as coisas, para fiscalizar direito. Então, assim, o voto hoje, o valor dele é muito pouco. Foi dado, né? Muito pouco valor. Eu entendo por muitos outros fatores. Voltando, então, aqui na questão do você colocou expor. Então, aqui como mensagem final, Paulo, quero te agradecer muito, nós aqui do Noroeste, né? Aqui no nosso Cidadão Médio, que é o nosso programa de hoje. Agradecer pela sua participação, a sua riqueza de nos completar aqui com muito entendimento, conhecimento e passar para a gente. Já que você está falando de expor, minha mensagem final, hoje, talvez não se tenha o que eu vou dizer aqui, né? Mas a gente está vendo que facilmente o regime totalitário, aquele que ele quer tomar todas as tuas áreas, ele te persegue, ele quer te controlar. Hoje ele está te prendendo por você dizer algo contra algum líder, né? Teve uma cena que saiu no YouTube aí, enfim, nas redes sociais. Tava tendo uma passeata ou o Lula tava fazendo alguma coisa e alguém vai lá e xinga o Lula. E aí alguém do como é que chama? Sei lá, o serviço secreto do Brasil. O cara que fica ali fazendo a segurança do Lula. Documento do senhor. Ele xingou. Acontece no futebol, ele xingou o Lula de alguma coisa lá, não lembro agora. E aí, então, o segurança do Lula falou, identificação.
Por quê? Porque xingou, ele vai identificar, vai multar, não pode? Então, olha o que você falou, nós vivemos hoje num regime. E aí, até quando, até onde mais isso vai dar? Vai pegar a identificação? Vai prender na hora? Mas o importante é que o ditador era o Bolsonaro. Isso que é importante, saber. E aí a gente vê que a realidade não combina com a... Para finalizar, por que é importante nós estamos aqui fechando, né? Você que está com a gente até agora, ou vai chegar depois, enfim. Por que nós estamos falando disso? Porque é importante nós expormos essa filosofia que é tão bonitinha, parece um ursinho dentro das faculdades, das universidades, dentro da escola, mas que ela é a coisa mais sinistra, mais bizarra e mais horrenda, até mais que o nazismo, né? Aqui eu tô com esse livro, que é o Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão. Esse livro, ele é um compilado que juntou-se 6 historiadores, entre eles historiadores comunistas, socialistas, né? Uns 2 ou 3 aqui eram, e por honestidade intelectual resolveram então trazer todos os documentos. Então aqui tem fotos, cartas, né? Aqui, ó, a morte é uma carta de Lucas, não sei o que, da NKD, que era um departamento da Rússia, enfim. Então, bastante documentação, por isso que o livro é grosso, né? Um livro denso. E ele já começa dizendo isso aqui, ó. Contudo, podemos estabelecer os números de um primeiro balanço, e esses números são oficiais. Não são números assim de achismo, são documentados, tá? Por número de óbito, enfim. Contudo, podemos estabelecer o número de um primeiro balanço que pretende ser somente uma aproximação mínima e que necessitaria ainda de uma maior precisão, mas que, de acordo com estimativas pessoais, de uma dimensão da grandeza e permite sentir a gravidade do assunto. Então ele vai aqui, União Soviética, né, URSS, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões de mortos. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Leste europeu, que foi por causa daquele, como é que ele chamava lá? A linha vermelha lá. Leste europeu, 1 milhão de mortos. América Latina, que seria Cuba e outras coisas, 150 mil mortos. África, somando todos os países comunistas da África, 1,7 milhão de mortos, né? 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas fora do poder, 10 de milhões de mortos. Então, assim, onde o comunismo foi imposto, foi colocado em prática, houve perseguição dos seus contrários e mortes. Houve fuzilamento, houve perseguição. Então, é necessário que a gente entenda isso para que a gente possa combater essa filosofia macabra que toma todas as nossas áreas da vida social. Então, nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente. Agradeço de novo aqui o Paulo por estar conosco. Nos acompanhe, curta esse vídeo, comente, compartilhe, veja os nossos outros vídeos aqui no canal, porque nosso interesse, nosso desejo é poder compartilhar com vocês todas essas coisas que na mídia grande a gente não consegue ver, né? Na extrema mídia a gente não tem acesso, tá bom? Nosso muito obrigado e até mais. Fique com a gente, nosso querido cidadão médio.